Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. Maravilhoso dia! Para quem está ao vivo, claro, ou maravilhosa tarde, maravilhosa noite, se você estiver acompanhando este encontro de outro local do planeta ou a versão gravada. Encontro este que acontece ao vivo agora no Facebook, Twitch, que mais? LinkedIn, um montão de plataformas, depois sobe gravado para o seu player de podcast preferido, para o seu agregador preferido. Bom, sou André Sanches, brasileiro com muito orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, curtinho, falando daqui de São Paulo, escritório de paredes bege, se eu não me engano, logo do Universo Ágil e o livro Meu Plano B. E é uma honra, um privilégio estar hoje, no dia 3 de outubro de 2024, no episódio 1333. É isso mesmo, hein, Luiz? 1333 dias seguidos que a gente faz o Jornada Ágil, esse podcast, videocast ao vivo, e toda quinta-feira o tema Organizações Ágeis. E hoje a gente vai olhar como navegar em desafios globais com essa jornada de transformação digital. Luiz, mais do que bem-vindo, mais do que uma honra abrir as portas e a casa para você, através da Carla Barros, que é uma pessoa queridíssima, queridíssima mesmo. A Carla, nossa, Jesus, a Carla acho que está com a gente no projeto como um todo, deve fazer uns 3 anos, na época que tudo era mato alto e era só áudio, não tinha o vídeo. Hoje nós temos o vídeo. Então, seja muito bem-vindo. Legal, obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Então, assim, minha autodescrição, eu sou relativamente moreno, cabelos pretos, já tem uns branquinhos aqui, que de vez em quando esconde, mas já tem vários brancos aqui. De sabedoria, né? Sabedoria, ou muitos problemas, né, para lidar, né, muitas preocupações, mas é sobre isso. Tô aqui na minha casa, então, janela, tem aqui umas prateleiras, uns livros aqui, TV aqui no cantinho, o meu home office aqui no meu cantinho, que eu não atrapalho ninguém aqui na minha casa, eu consigo dar mais conforto para eles, que eu não fico no meio de nada, e nem eles me atrapalham aqui no dia a dia. Ainda mais que eu tenho um desafio enorme de vida, que eu tenho gêmeos de 1 ano e 3 meses, então, cara, que loucura, que coisa maravilhosa e que loucura que é o dia a dia. É muito dá. Eu brinco com as pessoas assim, e aí eu vou fazer uma provocação aqui. André, você sabe qual a diferença entre um terrorista e um recém-nascido? Olha, talvez o recém-nascido não peça dinheiro. Com o terrorista você consegue negociar. O neném, boa. Filho, é na hora, quero, meu irmão, se não fizer, não tem calor. Fome, vou deixar para daqui a pouco. Meu irmão, mentalidade ágil na veia, já nasceu, é na hora. Remove qualquer impedimento que você tem na vida. Então, brincadeira à parte, gente, é um pouco sobre isso. Então, além disso, eu sou Delivery Manager na Radix Engenharia. Então, por favor, sigam a Radix, venham ser Radix. Normalmente sempre tem vagas em aberto lá, acompanhem nas redes sociais. Além disso, sou professor docente em algumas casas aqui, não vou falar nenhum para não fazer propaganda de nenhuma, mas sou de algumas casas aqui. Com ciúmes, né? Você não pode... E coordenador acadêmico é uma coisa... Parece que, sabe, aqueles... eu gosto de fazer analogia com animais. Então, e aí eu faço diversas analogias com animais de gerente de projetos da vida real. E nesse caso aqui, a minha analogia é com cachorrinhos. Por que cachorrinho? Porque tem ciúme, gente. Cachorro é um bicho ciumento. E de vez em quando você fala assim, pô, mas não tá falando mais do meu curso, fala do outro. Aí fala assim, não, gente, mas é porque naquele contexto aquilo fazia sentido, eu estava no contexto de outra casa, enfim, então não vou falar de ninguém. E além disso, eu sou mentor de aceleração de carreira para quem atua especificamente com gestão de projetos. Então, se isso faz algum sentido para você, cara, venham me procurar que eu ajudo vocês a acelerar a carreira de vocês de forma pragmática. E não é aqueles conhecimentos de MBA, não, cara. Como você faz para você entender o jogo corporativo, como é que você faz para você entender aquele xadrez e você acelerar isso. Então, isso é um pouquinho que eu faço. Muito bom! Aliás, eu até ia perguntar, né, o que as redes sociais, o que as mini-bios não falam, mas você já trouxe aí, né, casado, pai de gêmeos, muito legal, experiência incrível. Além também, né, o Luiz é autor aí de vários livros, né, de experiência do cliente, transformação digital, tem atuado aí como palestrante em diversos eventos também. Então, eu gostei bastante, Luiz, que acho que a gente tem muita sinergia, né?
eu tenho privilégio, eu falo que é privilégio até de palestrar em vários eventos também, e frequentar várias casas aí atuando como professor. Mas também eu gostei porque eu já vou começar a evitar, porque a gente vai acumulando, né, algumas casas aí para não deixar ninguém com ciúmes. Bom, vamos lá, eu vou colocando aqui as mídias, tá? Para vocês seguirem o Universo Ágil, seguir o Luiz, segue o André, segue todo mundo. Segue a Carla, segue a Vanessa, segue toda essa galera do Squad de Organizações Ágeis. Bom, vamos para a pergunta aí. Vamos começar do começo, né? Dizem. Luiz, como que você define o quadro a organização ágil? Como que você define uma organização ágil nesse contexto de transformação digital que você está hoje aí na Radix? Legal, excelente pergunta. A gente fala muito sobre ágil, o pessoal hoje tem focado muito naquelas respostas teóricas e prontas, sabe? Então, quase que prateleira. O que que é ágil? Ágil é mentalidade. O que que é agilidade? Agilidade é entregar valor mais cedo. Tá, mas dá um exemplo de como é que você faz isso no dia a dia? Eu acho que isso que a gente está faltando um pouco. Essa é a teoria, todo mundo né? virou. Vamos para a prática? Hoje todo mundo virou especialista em teoria. E aí uma coisa até que eu já vou entrar na sua resposta, mas assim, uma coisa que eu percebo até quando eu dou aula, cara, as minhas aulas é no mínimo 50% de exercício. É no mínimo. E aí dei uma aula esse final de semana, não vou falar casa, hein? Mas quem quiser me patrocinar, instituições, toma aí. Eu dei uma aula de gestão de projetos, abordagens preditivas. Apesar de estar falando aqui mais de contexto ágil, sempre vai existir os dois lados, tá, gente? E aí, nesse contexto de preditivos, a minha aula era sobre as áreas de conhecimento do PMBOK, mas o que eu fiz? Cara, eu coloquei uma história. A aula tinha uma história. E o PMBOK, ele se encaixava nessa história. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está na vida real, nas empresas, cara, você tem um problema. E a metodologia se encaixa nesse problema. Não é o problema, às vezes, se encaixar na sua metodologia. A gente tem que inverter isso. E o meu problema era um casal que se conheceu, a vida foi seguindo, novos desafios, momentos foram surgindo, e você tinha que colocar, cara, vai casar, tem aquisição, empreiteira. Olha, agora tem vovó que tá com ciúme. Cara, isso acontece na vida real. Stakeholder, ó a sogra, ó o stakeholder. E aí era muito curioso que quando eu falava sobre isso, sempre tinha alguém que falava assim, caraca, eu vivi exatamente isso. E eu falava assim, cara, e se você fosse fazer a mesma coisa, depois que você viveu que essa aula, o que você faria diferente? A pessoa fala, eu faria isso. E vejam, gente, como que é simples você associar a sua vida pessoal à gestão de projetos. O que acontece nas organizações. E voltando para a sua pergunta, cara, a gente tem que fazer coisas práticas. A gente tem que se movimentar. Hoje, quem tá parado tá andando para trás. Então, se você tá lá... Porque a concorrência tá evoluindo. A concorrência tá voando. E aí, eu tenho uma frase que é: corra com quem quer correr, ande com quem quer andar e pare com quem quer parar. Cara, se eu tô com pessoas que não querem correr, por que eu vou correr com elas? Por que eu vou correr por elas? Muda de tribo, muda de bando. É isso. E, gente, times é uma coisa muito importante. Além de times, mesas. Quais as mesas que vocês querem sentar hoje? Eu já sentei em nenhuma mesa. É ruim. Mas é muito mais caro você sentar na mesa errada. E vocês têm que sentar. É tempo e dinheiro, é falência, gente. Tempo e dinheiro é o que a gente tem mais precioso hoje. Talvez o tempo até mais do que o dinheiro. Porque assim, você ter poder de comprar financeiramente uma coisa, cara, tem seu valor. Mas você ter acesso tem mais valor do que ter. Então, se você tem conexões que tem acesso, cara, isso vale mais do que dinheiro. Hoje em dia, abre muita porta que você com dinheiro demoraria muito tempo. Eu estava num evento há 2 semanas, inclusive ontem eu comprei passagem para um outro evento em São Paulo, mas eu estava 2 semanas atrás no evento para São Paulo, e tinha um evento, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda aqui, que ia ter várias pessoas que eu tinha interesse de conhecer. E
num desses eventos que eu tava, eu conheci uma pessoa que eu achei incrível. E quando eu fui, falei assim, cara, qual é o seu nicho de atuação? O cara, eu sou segurança de bilionários. Aí eu, caraca, assim, e gente, a gente cria, mesmo sem querer criar, alguns arquétipos. A pessoa não tinha nenhum arquétipo que você olhava assim que a pessoa seria segurança. E outra coisa, eu não tô no contexto de bilionários. Então, assim, eu não faço ideia como é que é uma ambiência de bilionários. Só que dentro dessa conversa, e aí eu vou falar, fechar isso por questão de ambiente, eu falei assim, cara, eu queria conhecer fulano de tal. Aí ele falou assim, não, mas você quer conhecer ele mesmo? Cara, tá até um evento aqui que o meu time tá fazendo segurança. Se você quiser, quando a pessoa chegar lá, eu te aviso. Ele, não, mas eu não vou conseguir entrar. Eu falei assim, não, você tá comigo, você vai entrar. Acesso. Aí eu, caraca, percebam que assim, nesse caso, o acesso valeu mais do que dinheiro. Abre muita porta. E é o que você falou, a ambiência muda a frequência, mudou a frequência, acabou. Você vai para um outro nível, para uma outra mesa, um outro jogo, bem bacana mesmo. Bom, quando a gente olha, o time é importante, por fato, acho que as escolhas nossas individuais, né, como indivíduos, são importantes para saber quais times, desafios, empresas, mesas, ambientes que a gente vai escolher, né? Nas organizações, não tem jeito, elas vivem o que você trouxe aí, né, da questão da concorrência. Tá parado, tá morrendo, porque as organizações ou estão crescendo ou estão morrendo. Sempre foi assim. É que há 20 anos atrás, 30, 50, havia uma falsa impressão de que poderia ter alguma estabilidade, que hoje não existe. Quais que você vê, assim, principais desafios que as empresas têm enfrentado? E aí, eu falo de uma empresa, poderia ser brasileira, mas a empresa brasileira tem que pensar global. Toda empresa deveria pensar global. Então, já podemos extrapolar a pergunta. Desafios para as empresas que elas enfrentam para ter essa escala mais globalizada, para ter um pensamento mais global, uma atuação mais global, uma expansão mais global. Legal. Eu sempre começo com pessoas. Eu já vivi diversas casas, e aí diversos segmentos, inchado muito aqui em São Paulo, mas diversos segmentos, onde... Só curiosidade, você fica em São Paulo, você fica em que cidade? Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, show. É do Grande Rio aqui. Não sei, quem conhece alguma coisa do Rio, conhece Niterói. Quem não conhece, às vezes nunca ouviu falar. Mas é mais perto do que Campinas, São Paulo. Você atravessa a famosa ponte Rio-Niterói, você está em Niterói. Então, eu falo muito sobre pessoas. Por que pessoas? Aqui a gente não tem, pra gente validar nossa hipótese, mas normalmente quando eu tô em eventos, eu falo assim, quem, se tivesse a oportunidade de contratar um amigo seu, não contrataria porque o seu time ele tá redondo e tá 100% ajustado, não tem nenhuma diferença. Não tem ninguém, em via de regra, sempre tem exceção, mas em via de regra não tem ninguém que levante a mão. E, gente, eu tô falando de um time pequeno ali, 10, 15, vamos lá, 20 pessoas. Agora você imagina falando isso para empresas. Contratar hoje é muito difícil. Em muitos momentos a gente fala assim, cara, a gente não tem profissional qualificado. Cara, em parte isso é verdadeiro, em parte as empresas também não formam. E a gente começa a criar novos problemas. Uma das ideias, umas sacadas que eu acho fantástica, inclusive, da Radix, é que a Radix contrata muito estagiário. Então, se tiver algum estagiário aqui, pessoal, já ficou a dica, né? Anotaram, né? E aí, por que ela faz isso? Porque ela forma as pessoas dentro de casa. E aí, isso é uma coisa fantástica, porque assim, tem um lado, vamos dizer assim, de sociedade, comunidade, ou seja, a gente está pegando pessoas que estão entrando no mercado e estamos formando. Isso é muito poderoso. E tem outro lado também que, assim, estrategicamente para a empresa, aí eu estou falando eu como CPF, é muito interessante porque, por mais que o objetivo final não seja esse, você acaba criando um vínculo empregatício, um vínculo não empregatício, um vínculo emocional com a empresa. Por quê? Cara, se você vem sendo formado por uma empresa e você chega num cargo de liderança, cara, você naturalmente vai ter um carinho muito grande para aquela pessoa, para aquela empresa. Imagina que você ficou, sei lá, fazendo mentoria com o professor e a pessoa foi subindo e você foi acompanhando essa pessoa durante 10 anos.
Cara, você tem um sentimento de gratidão por aquela pessoa. Você sabe mais do que é trabalho, você sabe família, você sabe dores, vocês conversam. É natural do ser humano. Então hoje o maior desafio para mim quando eu vou a organizações são pessoas. Para mim, os principais ativos de todas as empresas são as pessoas. E se a gente não tiver, esse ativo bem cuidado, é ruim. Eu já vivi um contexto onde a empresa, eu não vou falar nome, mas por estratégia, ela te pagava um pouquinho abaixo e te dava um PLR muito alto. Então, vamos supor que a média, gente, números aleatórios, tudo bem? Só para ficar fácil aqui o entendimento. A média do mercado é 10.000. Ela vai e te paga 8.000. E vamos dizer assim que o bônus era em média 2 salários. O bônus dela era 5 salários. Se você fosse pegar o que chamava de total cost, no final Total você estava cash, ganhando. total comp, né? E no final, porra, para o colaborador, se ele tivesse uma meta razoável, ele ganhava muito mais. Só que essa meta ele te fechava normalmente em abril, que era avaliação de desempenho, resultado, não sei o quê. E qual era a cultura que existia na empresa por causa disso? Abril era o maior mês de desligamento da empresa. Porque todo mundo se preparava para pedir demissão em abril. E olha que cultura horrível. Por quê? Porque criaram um ecossistema que funcionasse assim. E até hoje, assim, não quiseram mudar. É uma estratégia da empresa. Eu não quis viver essa cultura mais. Foi muito bom durante uma página e até um certo momento falei assim, cara, isso aqui não faz mais sentido. E qual é a mensagem? Isso é estratégico da empresa. Eu não estou julgando se é certo ou se é errado. E aí é importante isso, tá, gente? Eu não julgo nada. Eu só comento os fatos e aí cada um escolhe se faz sentido para você ou não. Vocês, você é livre para tomar qualquer decisão. Quero ter uma vida saudável, quero ter filho, não quero ter filho, quero fumar, não quero fumar, quero beber, Você é livre para tomar qualquer coisa. Ninguém vai fazer dizer sim ou não por você, mas você é escravo da sua decisão. E quando a gente fala sobre empresas, cara, qual cultura você quer viver? E é isso. Fez sentido essa cultura para você? Tudo bem. A única coisa que você não pode, é o que eu falo isso para todas as pessoas, é reclamar. Cara, a regra do jogo é essa. Cara, você não quer? Cara, é lícito você não querer. Pode mudar. Agora, não é justo você ficar ali e ficar reclamando o dia inteiro. Isso é uma coisa que valores da minha equipe são inegociáveis. Eu tenho vários times. Inclusive, eu falo isso para todo mundo todos os dias. Se tiver alguém da minha equipe aqui, vai falar assim, ele fala mesmo. Que é, cara, eu quero pessoas que estejam comigo e queiram ficar aqui. E vira e mexe, alguém fala assim, cara, tem um outro projeto aqui que eu tô na dúvida, o que você acha? Eu acho que essa decisão é sua, mas se você quiser ir, eu te ajudo. Cara, já acabou a barreira ali. Porque não tem mais esse negócio assim, ele vai me segurar, não vai segurar, vai me dar aumento, não vai me dar aumento. E é com todo mundo. Por quê? Cara, pessoas motivadas produzem mais. Muito mais. Várias pesquisas falam que é o dobro de produtividade. E agora você imagina, isso é uma coisa que um superintendente de uma empresa, quando estava vivendo a transformação digital, ele falava muito. Imagina se a gente pudesse dobrar a capacidade produtiva da empresa sem contratar ninguém. Aí os executivos perguntaram, como assim? Cara, as pessoas sendo mais felizes aqui. É um discurso meio romântico, tá, gente? Porque não é fácil você fazer isso. Como é que você vai deixar a empresa inteira mais feliz? Principalmente para uma grande empresa, mas o aspiracional é que é possível. Ele é possível. E assim, você tem que começar, gente, com uma visão. Porque assim, se você tem uma visão, você tem alguma coisa. Só que, por exemplo, se você não tem uma visão, se você não tem nada, você vai para qualquer lugar. Você é um navio à deriva. Onde parar, parou. Se parou certo, glória a Deus, irmãos. Se parou errado, você foi Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E para onde é? E isso é uma coisa, inclusive, que eu vendendo meu jabá, que eu faço as minhas mentorias de transição de carreira. Cara, qual é o seu norte de carreira? E eu penso que eu quero ser especialista em agilidade, gente. Isso aí é um épicozinho, né? Vamos lá, vamos quebrar essa feature. Vamos escrever essa história de usuário aí. Tá muito vago. E aí, cara, é planejamento de carreira, é um plano. Você tem que sair dali da minha mentoria, cara, esse aqui é meu plano. E tem que ser um plano consistente. E aí, naturalmente, se você quiser acelerar o seu plano, você vai precisar correr um pouco mais. Ou se você falar assim, cara, agora não é o meu momento. Pode acontecer, né? Eu tenho gêmeos, é difícil, mas tem pessoas que têm esse privilégio, né? A passada ali, a velocidade de cada um. Só que você pode
tendo um plano muito claro, escolher acelerar a sua carreira ou desacelerar a sua carreira de forma consciente. E aí não tem problema, de novo, você tomar qualquer decisão. Mas o último que eu vejo das pessoas, e eu já passei por isso também, tá, gente? E eu levantei a mão e pedi ajuda. As pessoas não têm plano de carreira. Se você, quem tá assistindo, delegam ou delargam para a empresa. o que é um grandíssimo erro. Talvez sejam piores erros que vocês possam cometer, porque, gente, vamos falar sobre o básico aqui. Plano de desenvolvimento individual do Labriola. Isso aqui é meu ou do André, gente? É meu, gente. O André tem um dele, eu tenho o meu. E aí, o meu chefe, ele vai conversar comigo o plano de desenvolvimento individual que eu fiz. E aí, vou dar exemplos. No meu contexto, na Radix, pouquíssimas pessoas fazem palestras. Cara, no meu plano de carreira tem, cara, oratória. E aí, pouquíssimas pessoas devem ter, assim, oratória com o mesmo viés que eu tenho. Por quê? Porque eu faço palestra recorrente. E aí, eu vou fazer um recorte aqui, já vou voltar para a PDI. André, eu vou te fazer aqui uma provocação aqui. Você sabe qual a diferença entre o cara muito bom e um cara excelente? Um muito bom e um cara excelente. Sabe como é que você percebe essa diferença? Poderia ter vários recortes, mas no final do dia, para mim, é resultado. Excelente. O cara muito bom é o cara que você fala assim, cara, legal, esse cara tem muito resultado. Mas um cara excelente é aquele cara que, mesmo ele sendo muito bom, ele não para de se aperfeiçoar. Assim. E chega um momento, você começa a ouvir o trabalho do cara, a ouvir ele falar, ouvir ele fazendo as coisas, e você começa a falar assim, cara, esse cara tem alguma coisa que eu não consigo nem explicar. Mas esse cara, transcende. Ele é fantástico. Ele transcendeu. E aí você reconhece ele como uma referência, e talvez muitos reconheçam ele como uma referência naquele assunto. Mas qual que é a grande sacada? O cara, quando é muito bom, ele continua se dedicando de uma forma que, cara, a dedicação dele é quase que invisível agora o resultado. Porque ele já tá num nível muito bom. Então, assim, a curva dele que ele vai ganhando, ela é muito pequena. E mesmo assim, ele continua fazendo. Cara, pra gente tentar tangibilizar o que eu tô falando, imagina que você tem uma página, um desenho que você pintou o desenho. Um cara muito bom, ele não enxerga mais ponto branco. O cara que ele quer ser excelente, ele continua enxergando pontos brancos onde ninguém enxerga. Quase ele continua pintando. É praticamente o jogo infinito, né? Se a gente falar de dica de leitura aí, o jogo infinito do Simon Sinek. Pra gente se manter excepcional. Excelente livro, inclusive, hein? Boa dica, André. Aliás, o Simon Sinek, qualquer coisa que você assista dele, esse é um excelente exemplo de um cara que transcendeu, inclusive. Transcendeu, exato. Esse é um cara que, assim, ele era muito bom, ele continuou fazendo esses pontinhos que a gente tá fazendo aqui na analogia, e, cara, não tem ninguém que não goste dele. Eu não conheço ninguém que fala assim, não gosto muito dos vídeos dele, não. Cara, é tudo notinha, tudo certinho, no lugar certo. E se achar de 8 bilhões de pessoas no mundo, claro, se achar uma, essa uma ainda não vai, pode até não gostar, mas não vai falar que o cara é ruim. Não tem como. Então, o cara que ele é excelente, quem hoje consegue competir com liderança com Simon Sinek? Cara, é difícil. E não é falta de pessoas, porque liderança, gente, tem quase que metade do mundo fala sobre liderança. Mas você ter conseguido chamar atenção com o carisma que ele tem, com exemplos, contextos, não dá pra fazer aqui, né? Mas senão eu brinco assim, cara, quem nunca ouviu o vídeo Você Ama Sua Esposa? Prove. Cara, aquilo é fantástico. Então, aquilo, gente, te faz você repensar várias coisas, várias sacadas. A pessoa que quer ser excelente, ela faz isso. E aí, voltando pro seu PDI, aonde você quer chegar na sua carreira? Você quer ser um cara generalista? Você quer ser um cara mediano? E quando eu falo mediano, algumas pessoas se incomodam. Mas, gente, hoje a média, e aí isso é uma coisa porque que tem um termo mais, uma conotação, medíocre, né, da sociedade mais pejorativa, e não é. E aí, gente, eu vou falar uma coisa que pode ser meio dura, mas assim,
A média hoje do trabalho é um 4,5, gente. De 0 a 10 é um 4,5. Se você for um nota 6 e fazer o seu feijão com arroz bem feito, você já está acima da média. Gente, eu vou repetir isso para vocês. A média do trabalho é 4,5. Se você for um 6, você já está acima da média. E muita gente, o que acontece? Não é difícil, né? Não é difícil. Não é difícil. E, gente, fazer o seu feijão com arroz não é ruim. E, gente, é valioso. Quem não... E aí, de novo, metáforas da vida pessoal com a vida profissional. Cara, quem não valoriza um restaurante que tem um arroz com feijão bem feito? Cara, o seu trabalho é a mesma coisa, gente. Pô, você vai naquele restaurante e fala assim, pô, aqui o arrozinho com feijão, cara, é no ponto. Temperadinho, gostosinho, arroz soltinho, levinho, quentinho, feito na hora. Cara, é a mesma coisa do seu trabalho. Imagina lá, você tá entregando seu resultado, o cara fala assim, pô, esse feijão aqui é aguado, sem gosto, pô, o arroz queimou. Cara, isso digamos assim, seria uma foto do prato do seu trabalho. E aí tem outras coisas, aí eu vou fazer outra analogia, que tem gente que é muito caprichoso com atenção aos detalhes. E aí entra uma parte aqui de experiência, design, enfim, pode fazer várias metáforas. O design, ele vende, gente. O seu prato com arroz é aquele todo embolado, ou é aquele que você tira aquela foto instagramável, quase que não sai. Isso faz diferença também. E aí, de novo, cara, qual é a analogia do prato que você está servindo no seu trabalho hoje? É instagramável? E olha só a provocação. Isso que o Luiz está trazendo, vale para o e-mail que você está escrevendo, para a mensagem curtinha que você está mandando no Teams, no aplicativo que você esteja usando, no Slack, enfim. Para a apresentação de resultado que você pode estar fazendo, pode ser uma tabela, pode ser um PowerPoint, uma série de slides ali, 3 ou 10 slides, tanto faz, ou às vezes, dependendo da companhia, já fiz material, deck executivo com 300 slides. É a forma e o conteúdo. Como comunicar mais com menos. Então, bem bacana que você trouxe esse ponto, sim. Labriola. Perfeito. E eu coloquei aqui, depois, André, se puder compartilhar, eu tenho... Se para alguém que eu tô falando aqui, essas histórias aqui, fizer algum sentido, eu coloquei no chat privado aqui. Na minha mentoria de carreira, eu passo por isso tudo. Então, os grandes pilares aqui são como é que a gente lida com inteligência emocional e liderança, como que a gente trata a comunicação. Quem nunca viveu aquela frase assim, para mim não estava claro, não é isso que eu entendi, não era essa a minha expectativa. Cara, comunicação. O terceiro modo é sobre gestão de conflito e influência de pessoas. Então, cara, como é que você começa a influenciar pessoas? E influenciar pessoas não é as pessoas falarem assim, você tá certo ou tá errado, ou tem que ser a sua decisão. Cara, você pode só juntar pessoas e conseguir influenciar. Você pode ser um cara que conecte pessoas, e tá tudo bem. E o último, e não menos importante, é como que você faz o seu plano de carreira. Então, se alguém que está assistindo aqui, isso aqui fez sentido, tá aqui o formulário para vocês se aplicarem, e podem me procurar depois no privado também. E voltando aqui só para a questão do PDI, as pessoas hoje são muito negligentes com o seu PDI. E aí é muito curioso, porque assim, tem 3 grandes doenças do século. E aí, assim, a primeira é sobre ansiedade, a segunda é sobre depressão, e a terceira é sobre procrastinação. E isso está associado um pouco a Cronos. Como assim? Quando a gente está pensando em depressão, são as coisas do seu passado que te trazem a depressão. E aí você carrega muitas vezes coisas do seu passado. E eu vou dar exemplos que às vezes acontece. Você teve um pai bebeu, você teve questões de violência, você tem outras questões que podem ter acontecido na sua vida e você tem medo, burnout, enfim, uma série de coisas. Quando a gente fala pro futuro, cara, ansiedade. Quando eu for isso, quando eu for aquilo, quando eu tiver isso, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um cargo, quando eu tiver um iPhone 16, quando eu tiver XPTO, você fica ansioso, você não vive o presente. Gente, vivam o presente ele é muito importante. Dos 3 tempos, ele é mais importante. Você não controla o seu passado, você só faz o seu futuro se você fizer o seu presente. E o último é a procrastinação. As pessoas procrastinam decisões. Você não tomar uma decisão é uma decisão, gente.
A gente tá falando uma porção de coisa aqui. Obrigado, Miriam. Faz uma pergunta aí, Miriam. Eu gosto de perguntas, senão fica muito monólogo aqui. É, as pessoas procrastinam decisões. E, de novo, próxima segunda-feira é o dia mundial que eu vou começar a dieta, vou começar a academia. Vou Cara, começar um novo projeto. por que não agora? Por que não hoje? Cara, vai lá e faz. Isso foi coisas que, em períodos anteriores da vida, a gente vai carregando nossas crenças limitantes. Eu também já tive essas dores. Em algum momento eu já fui aquela pessoa que não era um líder, que eu jurava que eu estava pronto, e quando não era promovido, eu falava assim, cara, o mundo está conspirando contra mim. Meu chefe, a minha empresa. E tem uma história, posso contar uma história, André? Manda ver. Tem um momento que eu estava numa casa que a minha chefe, ela ia sair de licença maternidade. E aí, eu podia não saber se ia ser, sei lá, em setembro ou se ia ser em outubro, mas, cara, ela ia sair. E aí, em meados, por exemplo, de julho para agosto, eu virei pro o chefe do chefe, né? Cara, fulana vai sair de licença maternidade e eu quero, pô, poder ajudar no que ela faz hoje, né? Eu queria gerar mais valor. E percebo que eu não falei em ter o cargo dela, ficar com a função. Não, mas, cara, eu queria gerar mais valor e poder contribuir mais. E aí o feedback eu fui, pô, legal. Bom você ter falado isso, vamos pensar como é que a gente faz. Cara, 10 dias depois dessa conversa, entrou um cara novo que ia cobrir as férias dela e ficar no lugar dela. Aquilo pra mim, cara, foi um completo banho de água fria. E aí, gente, é normal a gente pensar isso, porque a gente não tem um mentor para te ajudar nesse momento. Quais são os nossos pensamentos? E aí a gente começa a criar as possessões, né? É muito louco. Caraca, o cara entrou pra minha vaga. Não era pra uma vaga, o cara entrou pra minha vaga. Aquela vaga ela era minha. Caraca, eu sou tão bom quanto ele. Porra, o cara nem sabe o contexto aqui, eu ia ser melhor do que ele. Você começa a ter várias premissas, criar coisas que, cara, não existe. Alguém lá em cima falou que você não estava pronto. Você só não percebeu isso. Você tinha pontos cegos, pontos limitantes que não te faziam crescer. E aí, gente, eu tô falando uma história que assim, é muito marcante, mas assim, eu vivi 1 ano e 3 meses vivendo essas angústias de assim, caraca, por que eu não tô indo? Eu já tô pronto e eu não vou. E assim, curiosamente, quando eu entrei aqui nos meus projetos, os que eu tô vivendo hoje na Radix, tinha um menino que ele também vivia essa angústia. E aí, quando eu fui assumir o projeto, ele me falou que ele queria ser coordenador. E quando ele me falou isso de uma forma honesta, eu falei assim, cara, a melhor forma que eu posso ajudar ele é sendo 100% honesto com ele. E aí, eu lembrei do que eu vivia. Transparência conta ponto. E eu fui honesto com ele. Eu falei assim, cara, eu não tenho condição de te avaliar. A gente tá no D0 hoje. Não sei nada. E eu fui pedir um feedback seu para algumas pessoas. Todas te elogiaram. E todas falaram que você não tá pronto hoje para ser coordenador. E é importante, cara, eu ser 100% transparente com você. E talvez algumas coisas que eu esteja falando com você, você não esteja esperando ser alguém 100% transparente com você. Mas se eu tivesse no seu lugar, eu queria que alguém tivesse feito assim comigo. Porque eu já vi coisa lá atrás, as pessoas não foram transparentes comigo e, cara, me incomodaram. Para não se iludir depois. E aí, talvez seja uma conversa que você... Não sei como você vai absorver isso tudo que eu tô falando. Foi uma conversa maior, tá, gente? Eu tô aqui resumindo. Eu não sei como que você vai absorver isso tudo que eu tô te falando, mas eu queria que você tivesse uma coisa muito clara. Assim como eu tô aqui sendo 100% cartas na mesa com você, eu queria dizer, cara, que eu consigo te ajudar em 50% das coisas. Então, do meu 50%, você pode esperar 200% da minha parte. Mas do seu 50%, eu não consigo fazer nada. E 200 vezes 0 é 0. Se você quiser, cara, vamos junto. E eu vou te ajudar. Mas é importante que você queira. Então a gente vai começar um novo jogo, começando do 0. Eu acho que você estava mal orientado pelo gestor anterior, pelas coisas que eu ouvi. Cara, e vamos sem pressa.
Cara, e vai dar bom. Confia no projeto. Mês passado ele foi promovido a coordenador de projetos. Show. E aí, gente, as pessoas... E acabou virando um case pra mim, que as pessoas falavam assim, não, você recuperou fulano. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? É muito louco, porque o mérito não é meu. O mérito é do mentorando. Porque, veja o contrário, se ele não vai, o de mérito também é dele, não é do mentor. E aí uma coisa que é muito importante, pessoal, e outras analogias, você pode contratar um personal trainer. O personal ele vai te falar o que comer, ele vai te falar o exercício que você tem que fazer, os descansos que você tem que fazer e quando você fazer. Mas o personal ele não vai comer por você, ele não vai dormir por você, ele não vai treinar por você. Mas ele vai estar ali nos seus momentos de treino e fala assim, cara, faz isso, faz aquilo, tá errado, mais peso, menos peso, corrige postura, não corrige postura. Ele acelera a tua jornada, mas ele não corre por você. Muitas vezes, quando eu chego nos times, cara, eu zero game. Por quê? Pessoal, eu tô zerando e todos vocês têm as mesmas condições de largada. E, cara, as regras estão claras. E aí, uma coisa que eu faço também, a minha meta não são de resultados. E isso é uma coisa que não é tão intuitiva assim. Por quê? Porque eu não controlo 100% do resultado. E aí, o que eu controlo? Os comportamentos e os processos. Isso não é negociável. Então, quando eu viro para ele e falo assim, cara, a gente tem que levantar a mão quando tiver um impedimento, o que não é negociável? Cara, daqui a 2 dias o cara me fala que teve um impedimento. Por quê? Cara, eu posso depender do cliente. Cara, eu posso ser estimado mal. Cara, estimativa é uma estimativa, gente. E aí eu vou criando uma cultura que eu falo para todo mundo, pessoal, a gente precisa ter uma visão, um norte. Por quê? Porque o cliente faz pergunta, gente. É meio óbvio isso, assim. Eu não posso virar para o cliente e falar assim, quando tá pronto? Não sei. Essa daí é muito louca, porque isso aí não tem que dar a data, né? E no mundo, que é o que você trouxe, no mundo ansioso, você falou 3 componentes, eu adicionaria mais um dos desafios. O estresse, que é muita pressão no momento presente, né? Você falou da ansiedade, você falou da depressão, eu incluo o estresse no momento presente. E muita gente não traz esse ponto de, pelo menos, uma estimativa, mesmo que errada. Mas eu não quero me comprometer. A gente não está falando de compromisso. Mas, minimamente, você precisa dar uma ideia. Se é amanhã, semana que vem, mês que vem ou ano que vem. Ordem de grandeza, né? E as pessoas fogem dessas estimativas. Legal. Excelente ponto. Cara, o estresse é uma coisa que a gente carrega no nosso mundo atual. E quando a gente pensa nesse contexto todo que a gente vive, tudo que a gente vive hoje já existiu antes. Tudo. E aí fala assim, mas tem uma ferramenta nova, tem AI. Cara, já existiu coisas antes com contexto um pouco diferente, mas existiu. O que muda hoje? A velocidade. A velocidade hoje, ela é muito alta. É muito alta. E nunca será foi tão cada vez rápida. mais alta, hein? Quem acha E que é aí, alto ainda... e aí, assim, quando eu tô em outras casas, assim, até vejo às vezes, e não tem nenhum desmérito, mas eu vejo aqueles professores que já são consultores há um certo mais tempo e já são voos solos. Quando esses consultores eles vão dar aula, tem alguns que são muito inteligentes, eles não têm desmérito nenhum, mas tem muito deles que eles não conseguem mais acompanhar, porque eles não têm mais energia, cara, dessa correria hoje. Eu nunca contei, mas um dia eu vou tentar contar, assim, com quantas pessoas eu falo durante o dia. Pessoas diferentes. É muito Eu nunca louco. fiz essa conta, mas assim, eu vou tentar contar um dia, assim, quantos chats eu abri naquele dia para conversar com pessoas. Cara, Mas tranquilamente... dá para ter uma ordem de grandeza, Labriola. Dá para ter uma ordem de grandeza. Você sabe se é 10, 100, 200 no dia. Eu trabalhei só parênteses super rápido para responder 2 pontos. Você falou de bônus, né? Lá atrás, você falou, em abril dá aquela debandada. Eu trabalhei como executivo no setor financeiro, isso mais ou menos uns 12 anos, 10, 12 anos. E a maioria, boa parte das pessoas espera. Estou falando porque eu estou ratificando o que o Labriola trouxe.
numa cultura onde você tem um bônus muito alto, a hora de trocar de casa, a hora de trocar de empresa, de instituição, organização, é exatamente pós-bônus. Portanto, março, de fevereiro a abril, tá? Depende só do ciclo de pagamento. E outro ponto que eu ia falar, como eu peguei muito projeto corporativo, global, essas coisas, eu planilhava as pessoas que eu tinha contato, que eu minimamente tinha que saber ou o telefone ou o e-mail. 6 mil pessoas há 15 anos atrás. Para ter uma ideia, uma ordem de grandeza. Você fala, mas André, você conversa com 6 mil pessoas? Não, durante um bom período, em tempos de projetos mais globais e tal. Mas André, eu estou numa startup, são 10 pessoas. Tá bom, você vai conversar com essas 10, mais os fornecedores, mais clientes, mais outras pessoas que a gente possa colocar aqui, outras partes interessadas. A hora que você vai ver a tua startup de 10, você está falando com 100 pessoas. É muito louco. É muito louco. E é muito difícil você manter a comunicação atualizada o tempo inteiro. Porque a velocidade de dados passando para um lado para o outro, né? Aquela continha de comunicação que você faz, quantos pontos de contato você tem, ela é muito grande. E aí, por isso até que eu falei sobre resultado. Eu consigo hoje falar assim, eu controlo 100% da comunicação? Não. É muita gente o tempo inteiro conversando. Mas quando tem algum desvio, o comportamento esperado é a correção da comunicação. E isso é inegociável com o time. E aí o que eu cobro com eles, cara, se tiver algum papo de maluco, o que acontece, gente? Infelizmente, até eu digo mais, a gente normatizou papo de maluco. E aí, cara, uma das coisas que eu faço hoje, assim, cara, eliminar papo de maluco. Começou o papo de maluco, eu chamo a reunião. Pessoal, só pra gente estar todo mundo alinhado. O problema é esse, o resultado esperado é esse. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Clássico para estarmos todos na mesma página. Senão a gente começa um papo de maluco. E eu vivi, inclusive, isso esses dias internamente. O que pra mim é pior aí, quando eu tenho o cliente puxando papo de maluco, cara, é o cliente, você vai fazer o quê? Você não vai corrigir o cliente em tudo. Mas, cara, internamente eu vivi isso. Eu falei assim, cara, pessoal, peraí, a gente tá aqui desalinhado de comunicação. E até o chefe do chefe falou assim, não, tamo mesmo. Eu não gosto dessa palavra, mas ele falou sem esse viés pejorativo. Isso aqui foi por causa de fulano. Fulano tava na cabeça dele, ele não explicou a correria do dia a dia. Eu falei assim, cara, beleza, vamos pra frente. Não vamos focar no problema, vamos focar na solução. Mas é importante a gente falar assim, pessoal, eu não sei o que ele tem que fazer ainda. Então, assim, eu não posso ter informação, tipo assim, agora tá com o time do Labriola, se eu nem sei o que eu tenho que fazer ainda. Então eu preciso ter as coisas um pouco mais definidas, até pra te falar assim, cara, eu consigo ajudar, ou já vou levantar a mão e falar assim, cara, não dá. Preciso de ajuda. Né? E aí eu vou falar assim, cara, com esse meu contexto aqui, eu não consigo. Para fazer isso, eu preciso disso, disso e disso. E isso é importante, gente. Nunca digo apenas não. Diga o que você precisa para conseguir fazer aquilo. Claro, tem contexto que, cara, você não faz um filho em um mês com 9 mulheres. Se o seu contexto é não, gente, o que não tem solução, Tem que resolver ser de dito cara. o mais Não. rápido possível. Mais rápido possível. E você falou um negócio que é muito legal, André, sobre o estresse. Recentemente eu tomei um calor do cliente aqui, porque algumas coisas demoraram mais do que o cliente esperava e ele escalou o assunto e tal. Isso te traz um estresse? Cara, em parte sim. E aí, cada vez mais é importante a gente falar sobre inteligência emocional, porque quando você vai passando por mais problemas, você ficando com mais cicatrizes de guerras. E isso vai te trazendo mais paz. Eu consigo aplicar isso tão lindo quanto eu tô falando? Cara, não. Eu acerto uns 80%. Mas é muito curioso porque, assim, e até pegando um gancho que eu tava falando na aula de gestão de projetos, durante a aula do final de semana de gestão de projetos, teve um momento que a turma se agarrou em EP, em criação de EP. E aí, assim, eu gastei o dobro do tempo do que eu tinha estimado em EP. Então eu tinha estimado 1 hora, gastei 2 horas, porque o pessoal não entendeu, eu expliquei, voltou, quando foi fazer o trabalho, não estava bom. E aí teve um momento que teve um cara que falou assim, não, porque eu não tô angustiado, eu achei que eu consegui fazer, eu esperava mais profundidade, eu não sei o quê, bababá, bababá. O cara falou, tipo assim, 1 minuto, momento de desabafo, fala que eu te escuto. E aí falou isso no meio da aula online. E aí foi muito curioso, porque eu falei assim, pessoal, levanta a mão, quem ficou mais tranquilo com eu até brinquei, com esse comentário, quase com um desabafo aqui da pessoa. E vários levantaram a mão. Aí eu falei assim, cara, primeira coisa, fulano, parabéns por ter falado. E aí, o que você falou
vai ajudar primeiro você. E depois, olha quantas pessoas você vai ajudar. E aí a metáfora foi, pessoal, quando você está no mundo empresarial, quantas vezes você está incomodado e você não fala? Aqui, E ó, olha quantas a pessoas aqui não maioria. falaram. E aí, falei, cara, a verdade, gente, ela é libertadora. Eu vi isso uma vez de uma executiva, que na época, talvez eu não tivesse maturidade para conseguir entender o que ela falou na época. Demorei um tempinho para digerir isso, mas ela falou assim: falem as verdades um com os outros. Aí eu fiquei meio assim, pô, ela falou que a gente tá falando mentira e tal. E aí foi falta de maturidade da minha parte. Porque, gente, a verdade ela é libertadora. A partir do momento que ele falou isso, eu consegui tratar o problema. E com isso, as outras pessoas também conseguiram. E eu falei assim, gente, por que você tá angustiado? Eu não te coloquei essa pressão. Eu não falei que você vai ganhar nota ou perder nota por causa disso. Eu não te falei, não tem o fato que eu tenha colocado pressão em você. Você se colocou essa pressão. E aí ele começou. Aí sabe quando a pessoa começa a pensar assim, quebrando o paradigma? E aí eu falei pra ele, qual foi o fato que gerou você ter mais pressão? Ele, não, porque eu pensei por sentimento. Eu falei assim, tá tudo bem. Mas olha quantos eu. E aí, se você não Ó, tratar quanto esse seu monstrinho criando aqui nos diálogos internos. e se você não tratar esse seu eu, você leva uma vida mais sofrida no seu contexto de trabalho. Porque qualquer coisa, você começa a falar sobre o eu. E aí eu fui percebendo que, assim, cara, tem várias crenças que eu já fui cortando. Naturalmente, quando você vai subindo, você vai passando novos problemas. E esses novos problemas, em alguns momentos, você fala assim, putz, porque é muita coisa nova ao mesmo tempo. Mas quando eu olho para o passado, aqueles níveis de problema, cara, para mim eles são claros e cristalinos como a água hoje. E aí, de novo, a grande sacada de mentor, e há um tempo atrás eu era muito resistente em pagar mentoria, falei assim, pô, não conheço o cara, de repente o cara é até justo, mas eu posso pagar por um negócio que não vai me gerar valor. E eu vou ficar chateado, sei lá, de investir 5, 10, 2, enfim, no contexto que você tiver, de mentorias. E, cara, e aí eu comecei a pensar da seguinte forma, um insight paga. E nessa aula que eu dei para as pessoas, para essa turma, no final eu sempre peço um depoimento para as pessoas. E uma das coisas que eu tive, uma pessoa que falou assim, cara, só essa aula de hoje aqui com você, ela já pagou o MBA inteiro. E aí o cara falou assim, cara, eu anotei um caderno de 5 páginas de quando você falava assim, anota isso aí. Eu anotava tudo. Eu falei assim, cara, parabéns. A ideia é essa. Esse vai longe. Eu falei pra anotar. Esse vai longe. Esse é o cara que, tipo assim, tava escutando tudo que eu tava falando o tempo inteiro. E provavelmente esse cara vai muito longe. E é muito louco que no final da aula eles perguntaram assim, a gente vai ter mais aula com você? Legal, E até, bom, como por professor, é um dos sorte, maiores reconhecimentos, né? Muito gostoso. é bacana. E assim, melhor do que isso é quando o cara vira pra você e fala assim, cara, eu apliquei o que você falou e funcionou. Porra, esse aí pra mim é o estado da arte. Acontece também, gente, da pessoa virar assim, cara, eu apliquei e não funcionou. E aí eu falo assim, cara, me conta aí mais. E normalmente, ou tem um contexto que não faz certo, ou o cara aplicou errado. Normalmente, tá? É... Ele dá o contexto, a gente cria uma estratégia junto, diferente para fechar aquilo. Uma das coisas que eu tive um gestor de uma casa que, cara, ele era fantástico, e eu suguei muito disso dele, era como que a gente tratava conflitos e criava estratégias para resolver os conflitos sem conflitar nos projetos. E aí, cara, ele era muito bom nisso. E aí eu comecei a fazer muito indução protagonística através de gestão de mudança, só que de uma forma prática. E, cara, eu deixei de tomar muita porrada por causa disso. Porque, assim, cara, isso fazia muita diferença. Então, quando eu passei a entender isso, eu falei assim, putz. E aí hoje eu consigo enfrentar várias crises em contextos diversos, cara, sem precisar criar uma crise formal. E Sem aí mais eu uma lido crise, com as né? Não pessoas. precisa de uma crise para cuidar de outra. E isso faz muita diferença, isso te traz muita credibilidade, porque a pessoa que estão trabalhando com você, quando não pensa no seu trabalho, fala assim, não, ele vai resolver isso aqui. Isso é muito importante. Então, isso cria muito para você conseguir fazer isso. Mas, gente, de novo, vocês têm métodos para vocês fazerem isso.
Isso que eu tô falando para vocês são dicas preciosas, espero que todo mundo tenha anotado aí, mas a gente tem os nossos pontos cegos. E como a gente se reconhece, como as pessoas nos reconhecem, é diferente. Tá cada Famosa um para um lado. janela de Johari. Como que eu me É olho, isso. como que outros me olham. Tá inclusive no meu módulo de autoconhecimento, a janela de Johari. E, gente, se vocês não querem fazer mentoria com ninguém, cara, tá tudo bem. É você no seu tempo. E assim, só que é importante vocês terem muito clareza. É muito mais fácil vocês acelerar a carreira de vocês do lado de dentro de uma mentoria do que sozinho. Sozinho vocês conseguem ir? Cara, consegue. Todos vão conseguir? Não. Todos que vão entrar na mentoria vão conseguir também? Não. Por quê? Porque vocês não vão querer. Mas é a mesma história que você trouxe do personal. Tem gente que vai pagar e não quer. Aliás, tem gente que paga academia e não vai. E por aí vai, né? Tem gente que compra produto e não faz. Aí tem de tudo. Você sabe por que as pessoas não crescem nas profissões delas? São 3 principais motivos. Preguiça, Dá burrice trabalho. e arrogância. Para Normalmente, repetir, esses são os 3 preguiça, principais. qual é o segundo? Preguiça, Burrice, burrice arrogância. o ego. E aí, esses são os 3 principais. Normalmente, não é preguiça dos 3. Porque, cara, as pessoas trabalham 10 horas por dia. Trabalham no online conectado o tempo inteiro. Então, cara, essa pessoa não é preguiçosa. Então, vou fazer metáforas aqui. Cara, um Uber trabalha 12 horas por dia. O Uber não é preguiçoso. Então, o problema, para alguns, não é preguiça. Burrice. Cara, tem gente que, cara, não vai conseguir. Não tem capacidade cognitiva suficiente para fazer aquilo. Cara, não nasceu para aquilo, tá? Às vezes está no lugar errado. Então, isso faz diferença. E, de todos os 3, o principal é a arrogância. É o que mais derruba. Você sabe que você precisa. Você sabe que se você não fizer, você tem mais dificuldade de fazer. E mesmo assim, você escolhe não fazer o que precisa ser feito. Porque eu vou sozinho. Então, você é arrogante. E aí, o tempo lá na frente vai falar assim, caraca, eu não consegui. Aí você vai querer recuperar o tempo que você não recupera mais. Você não compra tempo. Então, você consegue multiplicar tempo, mas você não consegue comprar tempo. Então, você volta e normalmente você fica arrependido com as coisas que você deixou de fazer, achando que ia ter um resultado e não teve resultado. Desafiador. Ô, Labriola, eu ficaria de verdade mais meia hora, 1 hora, 2 horas, por aí vai. Agora, honrando a audiência que está ao vivo, a gente, em geral, tenta finalizar por volta de 8h30, 8h31, passando um pouquinho, mas está super tranquilo, está dentro de casa. Divulgamos aqui as suas redes, o Instagram, o LinkedIn. No LinkedIn tem o link lá para o programa de mentoria do Labriola, fantástico, incrível, então recomendamos. Vou pedir, então, tua palavra final, teu desfecho, tua frase de efeito deste nosso encontro de hoje. Legal. Cara, eu falei tanta frase de efeito aqui que eu acho que eu esgotei as minhas finais. Pessoal, eu espero que tenha conseguido contribuir, gerado algum valor nessa live aqui com vocês. Queria agradecer bastante o Universo Ágil, o André aqui, a Carla. A mensagem final cara, não desperdicem um tempo de vocês. As 2 únicas certezas que vocês têm na vida é, cara, vocês nasceram e que vocês vão morrer. O que está no meio de vocês. Façam valer a pena. E assim, não desperdice. Não deixe de viver tudo aquilo que você nasceu para ser. E, gente, não necessariamente, pessoal, tem que ser o Labriola, tem que ser o André. Mas, cara, se você tem um problema, o mentor é a forma mais fácil de acelerar o seu problema. Se você tá com um problema de joelho, você não vai no clínico, você vai no ortopedista. Cara, defina o seu problema e vai no especialista daquilo. Corre atrás. Cara, vale a pena, acelere. Carreira é muito importante, carreira é estratégia, carreira é plano. Então façam valer a pena o que faz sentido para vocês. Sensacional. Bom, a gente já é suspeito porque todo mundo faz mentoria aí de um modo geral. Para conseguir, no caso que o Labriola trouxe na carreira, gerar o dobro do crescimento na metade do esforço. Esse é o lema aí do Universo Ágil, a gente gera e agiliza novos melhores futuros, inclusive na carreira. Então,
muito legal, tem muito insight mesmo, tá? Vale a pena quem chegou agora aí, há pouquinho, acabei nem fazendo o reset do nosso encontro, mas quem chegou há pouquinho, volta aí para poder olhar todo o material que já foi produzido aí ao vivo. André, acabei de chegar, então pega o vídeo lá no YouTube, olha, assiste, se conecta com o Labriola, se conecta com todo mundo que a gente divulgou aqui, então tem a Vanessa, tem a Liana, o Sanches, tem uma galera que a gente divulgou, os links todos aí. Miriam, que acompanhou, acabou comentando aí também, nesse formato multiplataformas. Vamos lá, Vanessa Blas também, que está aí toda quinta-feira. Não posso esquecer ninguém, né? A gente já começou a falar e não pode esquecer ninguém. Então, a Carla também, toda a galera aí que está de quinta, a Nádia, fazendo esse conteúdo aí. Luiz, parabéns pelo trabalho mesmo, seja o trabalho mais individual, como mentor, parabéns pelo trabalho, liderando aí os projetos da Radix. Aliás, dica quente, tá lá, Rodrigo Caldas também, muito legal, valeu, bacana, show de bola, é por vocês e para vocês. O que eu ia falar, a gente colocou aqui o link da Radix, que eu não achei agora, aqui, tá aqui, achei. Então, muita vaga, muito estágio, muita oportunidade lá na Radix, tá aqui embaixo, radix.com.br. Valeu! Bem sem Radix, gente. Vai lá, bora um abraço lá pro Luiz liderar aí e fazer um crescimento exponencial nesse mundo corporativo. Valeu, abraços! Valeu!